A fase invisível que cria pessoas ricas. Existe uma fase da prosperidade que ninguém aplaude, ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém comenta. Mas é exatamente essa fase invisível que constrói todas as pessoas ricas, fortes e emocionalmente blindadas. Antes de existir dinheiro visível, existe uma estrutura invisível sendo formada no silêncio, na disciplina, na repetição e na solidão. A maioria das pessoas desiste nessa fase porque acha que nada está acontecendo. Mas é nessa fase que tudo está sendo definido. A fase invisível é quando você trabalha sem plateia, planta sem testemunhas, chora sem aplauso, aprende sem palco, erra sem reconhecimento, corrige sem validação. E isso dói, porque o ser humano quer ser visto, quer ser aprovado, quer ser reconhecido. Mas a riqueza não é construída para o aplauso. Ela é construída para a sustentação. Na fase invisível, você sente que está sempre atrás, sempre começando, sempre tentando alcançar algo que nunca chega. Você olha ao redor e vê pessoas avançando mais rápido, pessoas colhendo, pessoas prosperando, e você ainda ali, ajustando, errando, tentando, caindo, levantando. Isso gera comparação. E a comparação quase sempre tenta te matar nessa fase, porque ela faz você acreditar que está atrasado, quando na verdade está sendo preparado num ritmo que a sua estrutura precisa. A fase invisível não respeita pressa, ela respeita fundação. Outro sinal dessa fase é quando você sente que está trabalhando muito, mas os resultados ainda são pequenos. Você se esforça, se dedica, sacrifica, mas o retorno ainda é tímido. Isso acontece porque você ainda está construindo a base que vai sustentar resultados grandes. Quem constrói base sofre mais no início para sofrer menos no final. Outro aspecto da fase invisível é o cansaço silencioso. Ninguém vê suas lutas, ninguém entende suas decisões, ninguém valida seus sacrifícios. E isso gera a sensação de que você está lutando sozinho. Mas ninguém constrói riqueza em grupo no começo. Todo construtor passa um período sozinho. Outro sinal forte dessa fase é quando você começa a questionar se vale a pena continuar. A mente cria justificativas para parar. Talvez isso não seja para mim. Talvez eu esteja sonhando alto demais. Talvez eu devesse escolher algo mais seguro. Esses pensamentos sempre aparecem na fase invisível. Eles nunca aparecem no auge. A fase invisível também é onde o caráter é testado, onde você escolhe fazer o certo mesmo sem vigilância, onde você escolhe ser honesto mesmo sem recompensa imediata, onde você escolhe se disciplinar mesmo sem reconhecimento. Riqueza sem caráter destrói. Por isso, o caráter vem primeiro. Outro ponto dessa fase é quando você começa a aprender a lidar com atrasos. A vida não responde no seu tempo, responde no tempo dela. E isso te ensina paciência, resiliência, visão de longo prazo. Quem não aprende a esperar, não sustenta abundância. Outro sinal da fase invisível é quando você começa a mudar por dentro sem ninguém perceber por fora. Sua forma de pensar muda, sua forma de reagir muda, sua forma de escolher muda. Mas o mundo ainda te enxerga como antes. Isso gera frustração, porque você sente que já não é a mesma pessoa, mas ainda recebe o mesmo tratamento. Esse descompasso é temporário. A realidade sempre demora um pouco para alcançar a identidade. Outro aspecto dessa fase é a solidão estratégica. Você começa a se afastar de distrações, reduz convívios, diminui barulho, foca mais, se isola não por tristeza, mas por prioridade. A solidão nessa fase não é abandono, é concentração. Outro sinal é quando você começa a desenvolver uma força silenciosa. Você não precisa mais anunciar planos, não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém. Você apenas continua. E quem apenas continua, muda a própria história. A fase invisível também ensina a lidar com o próprio ego.
Você aprende a não depender do aplauso. Aprende a andar sem precisar de validação externa. Aprende a confiar mais no processo do que nos comentários. Prosperidade exige maturidade emocional. Outro sinal claro dessa fase é quando alguém próximo duvida de você, questiona suas decisões, desvaloriza seus sonhos. Isso dói, mas também corta laços com a necessidade de aprovação. Quem depende de aprovação não sustenta autoridade. Outro sinal é quando você passa a perceber que o tempo está trabalhando a seu favor e não contra você. Você entende que cada ajuste, cada erro, cada aprendizado tem uma função no seu crescimento. A fase invisível não é atraso, é alicerce. Se hoje você sente que está trabalhando muito, lutando muito, tentando muito, e mesmo assim ainda não vê o resultado que esperava, existe uma grande chance de que você esteja exatamente na fase que cria pessoas ricas de verdade. E toda pessoa rica de verdade precisa atravessar esse território. Quem foge dele nunca sustenta o que sonha.